Nós abrimos o programa de hoje falando da guerra do Rio de Janeiro. A Defensoria Pública do Estado informou que o número de mortos na mega operação policial nos complexos da Penha e do Alemão chegou a 132 pessoas. Segundo o órgão, morreram 126 criminosos, 4 policiais e 2 mulheres. O governo fluminense, no entanto, afirma que a operação foi concluída com 119 mortos. A Operação Contenção mobilizou cerca de 2.500 pessoas das polícias civil e militar com o objetivo de conter o avanço territorial do Comando Vermelho e cumprir mais de 100 mandados de prisão. Entre os alvos estavam 30 criminosos de outros estados, incluindo integrantes da facção no Pará. Em Costa Barros, na zona norte do Rio, uma mulher de 60 anos foi assassinada durante um confronto entre 2 facções criminosas. A vítima, identificada como Marli Macedo dos Santos, teve a casa invadida por bandidos do Comando Vermelho, usada como escudo para escapar de rivais do 3º Comando Puro. Ela foi feita refém, foi baleada na cabeça, mas não resistiu aos ferimentos. Elison Nascimento Vasconcelos, de 33 anos, foi atingido no peito ao sair de um pagode, segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde. Ontem, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, disse que depois de sucessivos pedidos de ajuda ao governo federal terem sido negados, o estado estava combatendo o narcotráfico sozinho. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, rebateu e disse que não recebeu nenhum pedido de ajuda do governador. Não recebi nenhum pedido do governador do Rio de Janeiro, enquanto ministro da Justiça e Segurança Pública, para esta operação. Nem ontem, nem hoje, absolutamente nada. Segundo Lewandowski, o pedido deveria ter sido feito com antecedência. Ele também disse que o presidente Lula ficou estarrecido com o número de mortos. O presidente inicialmente pediu que nós fizéssemos um apanhado geral do que aconteceu. O presidente ficou estarrecido com o número de ocorrências fatais que se registraram no Rio de Janeiro. Também, de certa maneira, se mostrou surpreso que uma operação desta envergadura fosse desencadeada sem o conhecimento do governo federal, sem nenhuma possibilidade do governo federal poder, de alguma forma, participar com os recursos que tem, sobretudo com informações, sobretudo com apoio logístico. Adalberto Piotto, muito boa noite, seja bem-vindo. Piotto, desde ontem a gente acompanha essa escalada bélica do crime organizado na cidade do Rio de Janeiro. Foi uma apreensão gigantesca, mais de 90 fuzis foram apreendidos com os criminosos. A gente observou também drones sendo utilizados pelos bandidos para lançarem bombas contra os policiais. Também fábricas clandestinas de fuzis foram descobertas dentro dessa mega operação que envolveu mais de 2.500 policiais, entre policiais civis e militares. É um saldo aí de uma operação gigantesca e bastante vultosa que enfraqueceu, né, o crime organizado, enfraqueceu o Comando Vermelho na cidade do Rio de Janeiro. E a gente vê agora o confronto entre governo federal e o estado do Rio de Janeiro na pessoa do governador Cláudio Castro, que ontem fez uma confissão dizendo que se sente sozinho no combate ao narcotráfico. Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Cauti, Augusto, Ana, a todos que nos acompanham. O papel do governo federal, do governo Lula especificamente, é das coisas mais vergonhosas que você já poderia imaginar acontecendo numa situação como essa, ou que poderia imaginar. É inacreditável que um governo que disse, através dessa pretensão de unificar polícias, de trazer todo o comando para Brasília, tirar o poder dos estados de combater a violência, ou seja, de combater o crime, se diga estarrecido. Estarrecido com exatamente o quê? Como é atribuído ao presidente Lula pelo Lewandowski, talvez o pior ministro da Justiça que esse país já tenha visto, se bem que ele compete com o Dino, então é uma competição alta. Estarrecido com o quê? Com áreas da cidade do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, completamente tomadas pelo crime? Porque isso já acontece há muito tempo.
como o Comando Vermelho ou o Terceiro Comando, ou seja lá o que for, o nome dessas facções criminosas, esse já é um problema nacional, o governo, a única coisa que ele não poderia dizer é dizer-se estarrecido, dizer que não foi chamado, ele deveria estar à frente do combate ao crime. E os estados, obviamente, ofereceriam todo o suporte, porque, claro, é nos estados, nas cidades onde acontece o problema. O governo federal não tem trabalhado nisso, esse é o ponto. O governo federal não tem feito nada de relevante nisso, em relação a isso. Este é o ponto. Os estados, quando vem o governador Cláudio Castro, que teve a coragem de colocar essa operação na rua, e também teve a coragem de dizer, olha, estamos fazendo isso sozinho, pedir ajuda e não aconteceu, não veio. Esses carros de combate, para usar a terminologia técnica, todo mundo conhece por tanque de guerra, que a Marinha tem, o grupo de fuzileiros navais, esses carros ficam no Rio, esses tanques ficam no Rio de Janeiro, não ficam em Rondônia. É exatamente no lugar onde ele precisava, ou seja, poderiam ser deslocados rapidamente. Acontece que o governo, que inclusive finge agora dizer que não sabia da situação ou que nada fez para combater a situação, agora tem que assumir a culpa que ele não quer, porque não há coordenação federal no combate às facções criminosas no país inteiro. Não é uma exclusividade do Rio de Janeiro. Nós temos problemas de crime organizado, de facções criminosas em São Paulo, no sul do país, no nordeste do país e no norte. Aliás, tem nomes específicos das facções criminosas. Eu tenho um problema hoje que vai pelos portos brasileiros, aeroportos brasileiros. Recentemente, uma operação aqui em São Paulo, no Centro Financeiro da Faria Lima, com a atuação do crime organizado também dentro da Faria Lima. Há alguma novidade nessa história? O governo federal não pode fingir surpresa, estar estarrecido, porque em algum momento há necessidade de quem convive com o crime de combatê-lo. Foi exatamente o que o Rio de Janeiro fez. E claro, quando você tem um combate, você tem perdas. Felizmente, com um número muito menor de soldados, de policiais militares e civis, porque eles estão combatendo o crime a favor das pessoas, do Estado. Agora, você tem um crime que toma o Rio de Janeiro há quantos anos? Se aquelas unidades de polícia pacificadora tivessem dado certo, coisa que não deram, a prova cabal está aí, hoje não teríamos essa situação. O que fez o governo Lula, que apoiou, naquele momento, o Sérgio Cabral, nessas UPPs, como eles chamavam à época? Acontece que deixaram rolar solto, inclusive com essa decisão do Supremo Tribunal Federal, que o governador Castro, também do Rio de Janeiro, tem explicado claramente. Isso tirou o poder do Estado. Imagina, como ele diz, a gente vai trazer um trecho dessa entrevista, se você tirasse a polícia da Zona Sul. Quer dizer, você não tira a polícia da Zona Sul do Rio de Janeiro porque as pessoas vão ficar desprotegidas. Mas se a polícia não pode entrar na favela ou na comunidade, como quer que você queira chamar essa situação, você está deixando aquelas pessoas desprotegidas do Estado. Ficam na mão de quem? Dos traficantes. São exatamente esses traficantes, esses criminosos que a polícia do Rio de Janeiro enfrentou agora e felizmente tomou essa decisão. Bom, antes de seguir com os comentários, queria trazer alguns trechos aqui de uma coletiva de imprensa concedida pelo diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e também o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. O diretor da PF, Andrei Rodrigues, disse hoje que a entidade foi comunicada da operação, mas que se recusou a colaborar. Houve um contato no nível operacional, informando que haveria uma grande operação e se a Polícia Federal teria alguma possibilidade de atuação na sua área, no seu papel. Nós identificamos a partir aí a nossa equipe, volto a insistir, do Rio de Janeiro, a partir da análise geral do planejamento, não tivemos detalhes mais do planejamento, a partir dessa análise geral entendemos que não era o modo que a Polícia Federal atua, o modo de fazer operações. Então, nós informamos, e aí volto a insistir, o colega do Rio de Janeiro informou o seu contato operacional que a Polícia Federal segue o seu trabalho de investigação, de polícia judiciária, fazendo o seu trabalho de inteligência, mas que naquela operação que é do Estado, tinha mais de 100 mandados, salvo engano, para cumprir, do Estado do Rio de Janeiro, nós não teríamos nenhuma atribuição legal para participar e, portanto, não fazia sentido a nossa participação. Bom, a declaração do diretor da PF, Andrei Rodrigues, chegou a ser interrompida pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Se passe. Então houve uma comunicação. Me permita, por favor.
Olha, a comunicação entre governantes, entre o governador de estado e o governo federal tem que se dar ao nível das autoridades de hierarquia mais elevada. Então, essa operação, uma operação deste nível, deste porte, não pode ser acordada num segundo ou terceiro escalão. Então, se fosse uma operação que exigisse a interferência do governo federal, o presidente da República deveria ser avisado, ou o vice-presidente que estava respondendo pela presidência, ou o ministro da Justiça e Segurança Pública, ou o próprio diretor-geral da Polícia Federal. Urgente, urgente, urgentíssimo. Ministro da Justiça e Polícia Federal de Lula foram pegos em mentira sobre o Rio de Janeiro. É escandaloso e pior, mostra como o crime é organizado e o governo Lula é desorganizado. Tem como dar certo o combate ao crime assim, gente? Eu vou mostrar para você os vídeos, as provas e como que isso vai impactar a eleição. Então fica aqui comigo e presta atenção nisso aqui, ó. Este foi o ministro da Justiça e Segurança Pública de Lula, Ricardo Lewandowski, ontem, logo depois daquela mega operação policial no Rio de Janeiro contra o crime organizado, que já deixou mais de 120 mortos e já é a mais letal da história do Rio, e que não teve um dedinho de apoio do governo Lula. Aí olha aqui o que saiu no G1, aspas aqui do Lewandowski. Não recebi nenhum pedido do governador do Rio de Janeiro, diz Lewandowski sobre a operação com 64 mortos. E assiste aqui comigo. Olha aí. Bom, e só respondendo, não recebi nenhum pedido do governador do Rio de Janeiro, enquanto ministro da Justiça e Segurança Pública, para esta operação. Nem ontem, nem hoje, absolutamente nada. Só questão de GL, homens. Aí, gente, ó. Não teria recebido nenhum pedido de ajuda do Rio de Janeiro. Por isso, o governo Lula não teria ajudado. Assistiram, né? E agora se segura aí e bora pra hoje. Olha só aqui o Lewandowski ao lado do Andrei Rodrigues, o diretor-geral da Polícia Federal lulista. E ouça o que eles vão falar aqui, ó. E nós não fomos comunicados que seria deflagrada nesse momento. Houve um contato anterior do pessoal da inteligência da Polícia Militar com a nossa unidade do Rio de Janeiro para ver se haveria alguma possibilidade de atuarmos em algum ponto nesse contexto. Gente, presta atenção aí no Lewandowski. Vocês prestaram atenção? Nos gestos corporais dele. Ele quer até intervir, ele se aproxima do Andrei, dá uma encostada nele, cutucando ali com o braço, mas se segura e aí olha agora o que o Andrei vai falar. Vou até voltar para você ver um pouquinho do gesto corporal aqui do Lewandowski. Olha aí, ó. Da Polícia Militar com a nossa unidade do Rio de Janeiro para ver se haveria alguma possibilidade de atuarmos em algum ponto nesse contexto. Desconforto. A partir da análise do planejamento operacional, a nossa equipe entendeu que não era uma operação razoável para que a gente participasse. Ah, não, né? Não precisa participar, né? É simplesmente a maior operação de combate ao tráfico de drogas do país. Não é necessário, né? Deixa rolar. Gente, isso aqui é um escândalo, escândalo. O Andrei falou mais do que devia e revelou. Vou repetir aqui para vocês, eu vou ler o que ele falou. Separei aqui para ler, ele disse: houve contato anterior do pessoal da inteligência da PM com o nosso pessoal do Rio para ver se haveria alguma possibilidade de atuarmos em algum ponto nesse contexto. A partir da análise do planejamento operacional, a nossa equipe entendeu que não era uma operação razoável para que a gente participasse. Ou seja, ele desmentiu o próprio chefe, Ricardo Lewandowski, que estava tentando tirar o corpo do governo Lula, dizendo não pediram ajuda pra gente. E desmentiu o Lewandowski na frente dele, perante a imprensa, perante a sociedade. Mostrou que o Lewandowski mentiu ontem ao tirar o corpo, ao dizer que ele não recebeu nenhum pedido de ajuda do governo do Rio. Mostrou que o governo Lula foi mentiroso e mais, omisso, foi negligente com a segurança pública do Rio e com essa operação, a qual ele poderia sim ter ajudado. Inclusive com aqueles blindados da Marinha para ajudar a entrada nas comunidades e passar por cima das barricadas. Agora olha o Lewandowski percebendo que a cagada foi feita e que ele precisa tentar limpar a sujeira. Olha aqui o desespero dele. Então houve uma comunicação. Me permita, por favor. Olha, a comunicação entre governantes, entre o governador de estado
e o governo federal tem que se dar ao nível das autoridades de hierarquia mais elevada. Então, essa operação, uma operação deste nível, deste porte, não pode ser acordada num segundo ou terceiro escalão. Então, se fosse uma operação que exigisse a interferência do governo federal, o presidente da República deveria ser avisado, ou o vice-presidente que estava respondendo pela presidência, ou o ministro da Justiça e Segurança Pública, ou o próprio diretor-geral da Polícia Federal. Ministro, sim. Porque a Polícia Federal foi informada e decidiu que não era o caso de participar. Não, ela foi comunicada de alguns detalhes dos planos que estavam sendo engendrados no Rio de Janeiro. Não houve nenhuma comunicação formal. No âmbito local. Uma troca. Gente, olha aí, tá escancarado. Ele tá tentando agora tirar o corpo dizendo, não, se quisesse falar com a gente, tem que falar com o ministro. Que arrogância é essa? Não! Os órgãos de inteligência de menor escalão, eles vivem conversando. E aí os próprios subordinados, eles levam isso pra cima. Ele leva e diz, olha gente, olha aqui diretor-geral, olha aqui ministro da Justiça. Eles nos fizeram pedido de ajuda. Isso é normal. Nas investigações, as investigações são técnicas. Isso é normal acontecer assim. Ou seja, ele tá querendo tirar a responsabilidade e colocar a culpa no estagiário. Que falta de hombridade dele. E olha como que o Lewandowski começou até a gaguejar quando eles perceberam a besteira que eles fizeram ao revelar-lhe sem querer a sua própria mentira, ao mostrar que eles sabiam de tudo e resolveram ficar parados e não fizeram nada. E aí o Andrei, ele segue tentando consertar a burrada. Olha aqui, gente, é incrível. Comunicado a Brasília? Isso não deveria ter sido comunicado a Brasília? Mesmo... Veja, isso para ficar bem claro essa situação. Houve um contato no nível operacional, informando que haveria uma grande operação e se a Polícia Federal teria alguma possibilidade de atuação na sua área, no seu papel. Nós identificamos a partir, aí a nossa equipe, volto a insistir, do Rio de Janeiro, a partir da análise geral do planejamento, não tivemos detalhes mais do planejamento, a partir dessa análise geral entendemos que não era o modo que a Polícia Federal atua, o modo de fazer operações. Então, nós informamos, e aí eu volto a insistir, o colega do Rio de Janeiro informou o seu contato operacional que a Polícia Federal segue o seu trabalho de investigação, de polícia judiciária, fazendo o seu trabalho de inteligência, mas que naquela operação que é do Estado, tinha mais de 100 mandados, salvo engano, para cumprir, do Estado do Rio de Janeiro, nós não teríamos nenhuma atribuição legal para participar e, portanto, não fazia sentido a nossa participação. Então, isso não foi nem para... Isso o meu superintendente comunicou depois de que foi descartada essa possibilidade de participação por falta de atribuição. A deflagração dessa operação não nos foi comunicada. Que falta de atribuição e todas aquelas armas que foram importadas, trazidas de fora com contrabando, armas que passaram pelas fronteiras do Brasil, a maior operação de guerra contra o tráfico de drogas, inclusive internacional, que traz droga de fora, que isso é crime federal, também de competência da União, da Polícia Federal, e aí eles se omitem e colocam a culpa, veja, foi uma decisão lá do pessoal operacional do Rio de Janeiro, assuma a responsabilidade. É pra acabar, gente, é pra acabar. Se esse é o nível de coordenação do governo Lula entre chefes e subordinados, entre ministro, chefe da PF e pessoal do Rio de Janeiro para combater o crime organizado, a gente está realmente perdidos com esse desgoverno. O crime é mais organizado do que o governo. Crime organizado e governo desorganizado. Não é à toa que, segundo uma pesquisa da Atlas Intel que saiu agora, em agosto, olha aí, segundo essa pesquisa, os brasileiros elegeram a corrupção, a criminalidade e o tráfico de drogas como os maiores problemas do Brasil. E isso que a gente está vendo agora pode ser então super impactante para as eleições, porque ninguém mais aguenta um governo que trata bandido como vítima e que não se organiza para combater o crime. O Congresso ele precisa se mexer urgentemente contra esse desgoverno que mente, que confessa suas mentiras ali atrapalhadamente e que depois ainda tenta tapar o buraco com desculpas como se nós fôssemos trouxas. Não dá mais para aceitar isso, um governo que passa pano para bandido e não se organiza para combater o crime organizado. Não dá mais para aceitar. E agora eu quero ouvir a sua opinião. O que você achou de ver o Lewandowski e o Andrei pegos na mentira, hein? E o que você acha desse combate desorganizado ao crime organizado? Conta aí pra mim nos comentários. O teatro acabou.
Durante uma coletiva transmitida para todo o país, Lula e seu ministro foram pegos de calças curtas e, ao vivo, a tentativa de encobrir o caos no Rio de Janeiro virou um espetáculo de contradições e mentiras desmascaradas em tempo real. O povo assistiu estarrecido enquanto o discurso ensaiado desabava diante das próprias palavras do governo. O desespero foi evidente. Gagueiras, desvios e desculpas prontas, mas nenhuma resposta concreta. A máscara caiu. E a verdade, que tentaram empurrar para debaixo do tapete, explodiu diante das câmeras. O Brasil inteiro viu. A narrativa oficial não se sustenta nem por um minuto. É hora de abrir os olhos e compartilhar essa vergonha sem censura. Espalhe a verdade. Comente o que você acha dessa farsa. Juntos, seguimos firmes na resistência contra o engano.